Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Lari e aqui eu vou falar sobre os últimos 3 livros que eu li, porque 2 deles têm bastante coisa em comum, o outro não tanto, mas foi um livro muito bom. Então eu quero aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para falar sobre esses livros. Mas vamos lá. Eu vou começar com os 2 que têm coisa em comum. Quem acompanha aqui os vlogs sabe que eu li tanto Ignis Lacrimosa, que é um livro nacional muito bom, mas a gente já vai entrar nisso, e recentemente eu também terminei Caçador Sem Coração. Esses 2 livros são 2 romantasias com inimigos, e assim, as semelhanças meio que param por aí, porque eles são bem diferentes entre eles. Mas tem ali suas coisinhas similares, e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mas não sobre as similaridades deles, de cada vez. Eu vou começar falando sobre Ignis Lacrimosa, que foi o mais antigo que eu terminei. Desses 3 foi o que eu terminei primeiro. É uma romantasia, mas com muito mais fantasia do que romance. Nacional. Gente, vamos sempre valorizar a nossa literatura, vamos acabar com essa síndrome de vira-lata, porque tem muito livro bom aqui nas nossas terrinhas. É um livro nacional, muito, 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 muito bom. E eu comecei a ler ele por indicação da Carol, a gente leu meio que junto, né? Aí teve um momento que a gente desencontrou ali na leitura, eu tava na frente dela e ela hypou muito e terminou o livro antes de mim. Mas foi muito legal ter essa experiência de ler o livro junto com ela. Eu gosto muito de ler livro junto com ela, vira e mexe a gente faz isso. E é sempre muito legal. Se você tem um amigo que gosta de ler, é sempre uma boa pedida. Lê junto com ele, porque aí a gente fica mais empolgado com a leitura e tem alguém pra quem dividir e tal, os nossos surtos. É sempre muito legal. Em Ignis Lacrimosa tem esse mundo onde existe magia e tem vários reinos. Tem o reino dos bruxos e o reino dos alquímicos, tem outros, mas esses 2 são os principais. E os bruxos e alquímicos são inimigos. Mas aí eles decidem, quando essas crianças são bem crianças ainda, a princesa bruxa é prometida pro príncipe alquímico. E a gente já começa a acompanhar a história no dia em que os bruxos estão indo pro reino alquímico para ter esse casamento. Porque até a cerimônia deles é diferente e tal. O casamento alquímico lembra um pouco mais o casamento religioso, só que com votos diferentes. E não tem aliança e tal. Enfim, estão indo levar a menina para casar. Tá o pai, os 3 irmãos e a guria. Porque ela é muito importante, assim, porque faz muito tempo que não nasce uma garota bruxa e vive até a idade adulta na linhagem dela. Depois das 3 rainhas bruxas, não cresceu mais nenhuma garota até o ponto dela se tornar adulta, né? E ela é a Zália, uma das nossas protagonistas. E ela tem 3 irmãos que começam com Z. Um é Zef, o outro é Zéfiro. Eu não lembro o outro. Mas é com Z também, tá? E aí eles estão indo lá pro reino alquímico, né? E aí acontece o casamento, e é tipo assim, é um casamento bem esquisito. Eles nunca tinham nem se visto, sabe? Eles se veem lá no altar, faz o voto, é com sangue, pá, uns negócios bem legais, assim. E aí a gente conhece o Ástero, que é o nosso protagonista masculino, que é o príncipe alquímico. E a gente consegue já acompanhar logo de cara que eles não se dão muito bem. Aí logo que eles se casam, tem uma treta. Ela tem 3 damas de companhia, uma é alquímica, a outra é bruxa e a outra é de outro reino lá que eu não lembro qual que é. Ela suspeita que vai ter alguém espiando ela e pá. Mas aí tem uns plot twists e quem ela achava que tava espionando ela não era. Gente, é muita treta, logo no começo do livro. Eu vou tentar não falar dar spoiler, porque eu particularmente odeio spoiler, e eu acho que um dos motivos de que eu mais gostei desse livro é porque eu fui sem saber absolutamente nada dele. Não sabia nada, nada. Eu sabia que lá pros 80% ele ia ser um pouco mais específico na hora do amor, sabe? E ele foi bastante específico na hora do amor, bem escrito. Selo de aprovação aqui das pimentinhas, tá, gente? Se você curte esse tipo de literatura, vai que é a sua. Mas enfim, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desses protagonistas e de vários outros personagens. Tem a comandante do príncipe alquímico,
tem a amiga que se torna amiga da nossa princesa bruxa. E é isso, a gente vai acompanhar o desenvolvimento deles. Tem uma praga no reino que fez um tempo com que todas as mulheres que engravidavam, esses bebês nasciam como monstros e atacavam essas mulheres e acabavam desvivendo elas, né? E várias outras pessoas eles alcançavam. E aí muitas mulheres, quando viram isso, começaram a se... quando estavam grávidas, para não acontecer isso das crianças delas virarem monstros. E a história é mais ou menos em volta disso. Eles têm que encontrar um antídoto para isso, porque o antídoto que foi feito, ele não é perene. Então tá passando o efeito, tá voltando a acontecer isso. E é essa a jornada. Eles vão ter que descobrir um jeito de acabar com essa aflição que eles chamam, né? E é muito interessante todo esse desenvolvimento. A história é muito boa, os personagens são incríveis. E, gente, é fantasia com dragão. Eu tava enrolando pra falar, mas é fantasia com dragão. Fantasia com dragão. E fantasia boa, com dragão bom, com personagens bons. É maravilhoso, eu sou apaixonada nesse livro, cara. Como eu fiquei feliz lendo esse livro. Sabe aquele livro que você termina e você fica triste porque ele acabou, mas você fica feliz porque você leu ele? Foi assim que esse livro funcionou pra mim. Então, eu espero que vocês leiam e gostem tanto quanto eu. Mas vamos falar um pouquinho de Caçador Sem Coração. Ele eu também comecei meio que ler em grupo, porque eu tenho um grupo de amigas leitoras, amigos, né, porque tem garotos também. E aí, do nada, mandaram lá o livro e falaram assim, galera, e se a gente lesse esse livro junto? Aí teve um povinho ali que começou a ler junto. A gente tava lendo um capítulo por dia, porque eu ainda tava lendo o Ignis, então eu li um capítulo dele e voltava pra Ignis. Mas aí, pela maratona que o GF faz, ele entrou no catálogo da Audible. Aí eu falei, então, meninas, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, porque tá na Audible, né? Então eu quero ouvir ele. Aí eu fui ouvindo, aí de noite eu lia, enquanto eu tava lendo Ignis, eu ouvia ele de manhã e lia Ignis à noite. Aí depois que eu terminei Ignis, eu ouvia ele de manhã e lia à noite. E eu terminei ele muito rápido por conta disso, eu gosto muito de audiobook por causa disso. Mas vamos contar um pouquinho sobre a história. Aqui também temos um reino com bruxas, e tiveram as 3 bruxas rainhas, era o reinado das bruxas, mas elas foram destronadas. E no lugar do reinado da bruxa surgiu a Nova República, e a Nova República abomina qualquer tipo de magia. Ela caça as bruxas, e qualquer mulher que apresenta sinal de ser bruxa, ela é... né? E se a pessoa ajuda alguém que é suspeita de ser bruxo, essa pessoa também ou ela é tratada como pária da sociedade. Então tem esse lance aí que o pessoal não curte as bruxas, por conta que eles dizem que é culpa do reinado das bruxas toda a miséria que o povo ali passava. Mas enfim, a gente vai vendo ao decorrer da história, né, que é o buraco mais embaixo. Mas vamos para conhecer os nossos protagonistas, né? Temos 2 narradores, que é a Rune, que é a nossa protagonista principal, e o Gideon, que é o nosso protagonista masculino. A Rune, ela é uma queridinha dessa Nova República, porque ela entregou a avó, que era bruxa, e essa avó tinha muitas riquezas e tal, enfim, ela tem barcos, coisas assim. E por ela ter entregue a avó, ela fica com as riquezas. É como que se a Nova República estivesse recompensando ela por ter entregado a pessoa que ela mais amava no mundo. Só que não era bem a avó de sangue, foi a avó de criação, então eles não acham que ela seja uma bruxa, porque ela só criou ela. Eles têm até pena dela, porque deve ter sido horrível ter sido criada por uma bruxa. E ela vai com isso, né? E, enfim, a gente descobre logo no primeiro capítulo que ela é uma bruxa e ela tá se escondendo dessa Nova República. Ela tem lá uns macetes pra conseguir se livrar sem ser pega. E ela tá ajudando bruxas que são pegas
pelo exército, digamos assim, o exército deles, eu não lembro o nome, tem o nome, Guarda Sanguínea, pela Guarda Sanguínea, lembrei o nome. E o que eu gostei muito nesse livro, antes da gente falar sobre o Gideon, é porque eu gosto quando tem um sistema de magia que é bem desenvolvido. É o que liga pra mim esse livro com o Ignis. Nesse caso, em Caçador Sem Coração, a gente tem magia de sangue. É preciso sangue pra fazer a magia, com runas, desenhos e tal. O que eu acho muito legal o nome dela ser Rune, que Rune em inglês é runas, e você usa sangue desenhando runas pra fazer magia. Detalhezinhos assim, ó, que eu gosto. Então, as bruxas eram reconhecidas pelas marcas, porque elas se cortavam para sangrar, e quando você se corta para fazer magia, a cicatriz fica prateada. Deve ser bonito, né? E aí ela fala que antigamente as bruxas exibiam com muito orgulho as suas marcas e tal, porque era símbolo do seu poder. E algumas tinha pessoas para fazer os cortes para elas e faziam desenhos intricados de flores, ramagens. Ela fala que o da avó era principalmente nos braços e nas costas. Mas, enfim, tem todo esse lance, é muito legal. E aí, falando do sistema de magia, que é muito bem desenvolvido em Ignis também, é muito comum os bruxos ligarem a sua magia a algo ou alguém. E, por exemplo, no caso, a nossa protagonista, Azalea, ela tinha uma ligação muito forte com os irmãos, e a magia deles ficava mais forte quando estavam juntos. Além do cabelo, os bruxos deixam o cabelo muito comprido, porque eles dizem que parte da magia está ali. Então, quando o bruxo tem o cabelo cortado, ele é basicamente limitado a não ter mais magia, sabe? Tem que esperar o cabelo crescer novamente pro poder ir voltando. Eu gosto muito quando o poder, assim, a magia em um livro ela é bem explorada, porque a magia vem simplesmente do nada, assim, não gosto muito. Eu gosto quando a gente tem uma regra e a regra é seguida, entendeu? Tipo assim, precisa de sangue pra fazer a magia? Precisa. Então você não vai conseguir fazer a magia sem sangue. Eu gosto. Ah, e o sangue pode ser dado também por alguém. Alguém pode dar o sangue de bom grado, ou você pode tomar o sangue. Essas são as magias mais fortes, só que são as mais perigosas, porque corroem você. Legal, né? Legal. Eu achei muito legal. E aí temos o Gideon, que é o nosso outro narrador. Ele é líder da Guarda Sanguínea, obviamente. Ele odeia as bruxas. Ele foi um dos responsáveis pela queda das rainhas bruxas, que eram 3 irmãs. E a gente vai descobrir depois porque ele tem tanto esse ódio às bruxas, e é dos melhores capítulos, assim, é quando a gente descobre por que ele tem todo esse ódio. E o Gideon, ele tem toda essa raiva, ele é um personagem bastante retraído, assim, ele não gosta da Rune, ele acha ela fresca e fútil, e ela passa mesmo essa imagem. Ela se safa muitas vezes tendo essa imagem de socialite bobinha, e enfim, é a jogada dela e dá certo. Mas eles têm uma ligação muito maior do que o ódio de um por bruxas e pela outra ser bruxa. O melhor amigo da Rune é o irmão mais novo do Gideon, que é o Alex. E enfim, né, galera? Tretas. O livro começa com a Rune indo tentar encontrar a Serafine, que é a amiga da avó, e ela pede, a única coisa que ela pede antes de morrer é pra Rune tentar encontrar a Serafine. E é isso que ela tem feito desde então, mas ela ainda não conseguiu. E quando ela chega na casa da Serafine, que ela finalmente conseguiu rastrear, já pegaram ela. Ela encontra o X marcado com sangue na casa, que é a marca da Guarda Sanguínea pra dizer que ali existia uma bruxa. E, enfim, começa a bagunça pra ela encontrar a Serafine. E é muito legal o desenvolvimento. É um livro que com certeza vai te prender do início ao fim. Não dá pra parar de ler, ele é muito legal. E eu terminei com muita vontade de ler o segundo, e eu vou ler, só que eu tenho ele já no Kindle e tá acabando o meu período do Kindle Unlimited. Quando eu tiver sem o Kindle Unlimited, enquanto eu tenho o Kindle Unlimited, eu aproveito pra ler o que eu tenho no Kindle Unlimited. Inclusive, o Ignis está no Kindle Unlimited, o Caçador Sem Coração eu não tenho certeza, mas eu aproveitei muito que ele estava na Audible e eu aproveitei que eu já tinha ele na minha biblioteca. Então, são 2 fantasias que são bem diferentes, mas que ambas têm um bom sistema de magia, e eu acho que é isso que liga eles pra mim. É muito mais por terem um bom sistema de magia do que qualquer outra coisa.
Eu gosto muito quando tem um bom sistema de magia. Se você tem algum livro com um bom sistema de magia, bem desenvolvido, que as regras continuam valendo, que o autor simplesmente não decide, ah não, essa regra aqui não faz mais sentido pra mim, eu vou tirar ela, por favor, me indica. Eu gosto de livro que faz sentido. É bem simples me agradar. E vamos pro último livro que eu tenho pra indicar aqui, que foi a minha última leitura concluída, porque eu já comecei outro, mas isso é assunto pro vlog e para outros vídeos, que foi Tempo Abstrato. Eu não lembro onde que eu vi a indicação desse livro. Provavelmente foi pelo GF, porque eu gosto muito das indicações do Victor, e eu sempre salvo, e esse tava disponível também no Kindle Unlimited, eu acredito que está ainda. Tempo Abstrato é mais um livro nacional de realismo mágico. A gente tem a nossa protagonista e, assim, do nada, ela dorme com 22 anos e acorda com 32. Aí ela fica sem saber de nada, ela não entende o que tá acontecendo na vida dela, ela tá numa puta de uma casarona, ela tá casada com uma pessoa que ela não imaginava jamais que ela estaria casada. E aí a gente fica perdido ali junto com ela, né? E aí a irmã dela, ela vai atrás da irmã e a irmã fala pra ela: isso vai parecer muito louco, mas quando você tinha tantos anos, você me falou que um dia isso ia acontecer. E aí começa a ajudar ela e tal, a entender. E aí depois, do nada, dos 32, ela volta pros 22. E aí ela consegue começar a ver o andamento do que aconteceu quando ela tinha 22 pra chegar onde ela chegou quando ela tava com 32, que ela viu lá no futuro. Então vai falar muito sobre isso, se a gente tem livre-arbítrio, se o que a gente faz agora vai de fato influenciar, ou se o futuro já tá planejado e a gente simplesmente vai caminhando em direção a ele. Tem essas discussões, assim, que são muito boas. Então, é um livro que eu gostei muito. Eu não quero falar muito da história, porque, como sempre, eu fui sem saber nada. Eu só sabia disso, que ela ia pro futuro e tal. E foi um livro tão bom de ler. Ele tem muita representatividade. Tem representatividade sáfica, tem representatividade trans, tem representatividade, acho que... queer, de modo geral. Tem muita representatividade queer. Tem representatividade poliamorosa. Enfim... é um livro muito bom, é muito bem escrito, é bastante envolvente e com bastante representatividade para quem busca isso em literatura. E novamente eu digo, gente, é uma literatura nacional muito boa, que deixa gringo chorando aí, deixa gringo no chinelo. Então, por favor, vamos valorizar um cadinho mais a nossa literatura. Pega esses livros para ler, eu tenho certeza que você vai se envolver tanto quanto eu, e garanto que um desses três vai te chamar a atenção. E eu quero que você me conta qual dos três mais você ficou com vontade de ler depois desse nosso bate-papo. E hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso bate-papo e das minhas indicações. Se você já leu algum desses livros, por favor, não esquece de comentar a sua opinião, se você gostou tanto quanto eu. E se você não leu, me conta qual que você quer muito ler, ou me dá uma indicação baseada nesses três aqui que eu conversei, falando um pouquinho da história. Me indica e fala assim: Lari, esse aqui me lembrou um pouco Ignis, esse me lembrou Caçador Sem Coração. Se você curtiu o Tempo Abstrato, com certeza você vai gostar desse aqui. Não esquece de fazer isso, é muito bacana, eu gosto muito da gente manter essa conversa nos comentários. Não esquece do seu like, e se você tá chegando aqui por agora e chegou até o final do vídeo, cara, eu mereço a tua inscrição, vai? Se inscreve aí, lembra de me acompanhar para não perder nenhuma novidade. O link de todas as minhas redes sociais sempre tá aqui na caixinha de descrição. Eu vou ficar muito feliz se você decidir me acompanhar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!